Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo a mais um episódio do podcast Descomplexando. Eu sou o Lucas, aluno de licenciatura em Química e atuo no PET Química e Física. Eu sou a Lauriane, eu também sou aluna da Química e eu estou no PET também. E hoje a convidada é a Gisele Araújo. Muito prazer em recebê-la aqui. Eu que agradeço o convite de vocês dois, o convite da professora Bia. É um prazer estar aqui, um prazer contribuir e compartilhar um pouquinho da nossa experiência enquanto pesquisadora, enquanto pessoa autista aqui no podcast Descomplexando. O nome podia ter ajudado. Queria que você começasse um pouco falando sobre o conceito, né, de neurodiversidade. Tipo, pensar diferente é um problema? Sempre foi visto como um problema? Pensar diferente não é o problema, né? O problema é o que as pessoas, na realidade, o que a sociedade, ela pensa em relação às pessoas que pensam diferente, né? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, especificamente, né? As pessoas, elas são, em sua maioria, diagnosticadas bem cedo. Hoje, com o advento de vários protocolos, né, e com um olhar um pouco mais especializado para a saúde, principalmente a saúde mental da pessoa já adulta, a gente tem visto aí vários diagnósticos acontecendo tardiamente. Mas isso não significa que a pessoa ela se tornou, né, autista aí, na fase adulta. Né? Mas que sim, que ela foi diagnosticada na fase adulta e que em vários momentos, né, ela acabou mascarando, né, todas as especificidades e todas as características universais que acompanham desde o nascimento. Né? Precisamente o transtorno do espectro autista, dentro do transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno que ele vai afetar o desenvolvimento sensorial da criança, afetando a depender em diferentes partes aí do cotidiano, da vida da pessoa. Esse afetar não significa que seja ruim, mas significa talvez que ela vai ter uma especificidade diferente de outras pessoas, às vezes no mesmo ambiente que elas se apresentam. Entendi. Sobre as pessoas que veem, tipo, o autismo como uma deficiência, pode ser considerado? Ou é mais pelo lado cognitivo do cérebro? Fala? Não. É porque é mais pelo transtorno, né? Sim, assim, especificamente, a critério de lei, a efeitos de lei, o autismo ele é uma deficiência, né? Ele é considerado uma deficiência. Por que isso? Para a proteção da pessoa autista e para a garantia dos seus direitos, né? Então, a efeito de lei, ele é uma deficiência. Então, por exemplo, a entrada numa escola, seja na educação básica, a entrada no ensino superior, ela não pode ser proibida à pessoa com autismo, né? Existe uma lei que protege isso, né? Barrar essa pessoa, por exemplo, num concurso público, barrar essa pessoa numa empresa privada. Para tudo isso a gente aplica a lei. Agora, falar da deficiência em si, a gente tem que entender qual que é o que tem por trás da deficiência, né? Existe, né, dependendo aí da corrente teórica que a gente segue, os transtornos, né? A gente tem a linha dos transtornos, a linha das síndromes e a linha das deficiências. É muito comum a gente tratar a deficiência como uma deficiência física, ou seja, uma deficiência que ela é visual, né? Eu olho, né, todos nós aqui, nós temos uma certa deficiência visual. Nós estamos aqui usando óculos, né? Nós utilizamos lentes para correção da nossa visão. Isso é visível, né? O autismo, ele discorre um comportamento, uma especificidade que muitas vezes é invisibilizado, né, na sociedade, ou até mesmo a própria pessoa torna isso um pouco invisível por conta das máscaras, né, do cotidiano, do masking que ela vai fazendo cotidianamente para tentar se adequar à sociedade, né? Então, falar da deficiência em si depende muito da especificidade que essa pessoa ela vai apresentar. Para efeitos de lei, é importante que fique claro que sim, é uma deficiência. Entendi. Sobre
estereótipos, né? Que sempre tem, tipo, e todo autista é igual, todo autista, sei lá, quando a pessoa tem, sei lá, um aluno de fundamental, ele é muito bom em matemática, ele gosta muito de números. Será que ele é autista? Por, tipo, algum tipo de hiperfoco nesses números, sabe? Tem algum, como é que fala? Algum desses mitos? Mitos existem vários, né, em relação, né, assim, em torno do transtorno do espectro autista. Assim, é muito comum, quando a gente olha para uma criança com autismo, é muito comum ela discorrer de atividades que sejam mais padronizadas. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, para matemática, existe uma lógica por trás, né, a habilidade com números. Então, assim, para a criança com autismo, é mais comum ela se aproximar dessa área, mas isso não significa que toda criança que goste de matemática ou toda pessoa que tem uma habilidade muito bem desenvolvida na área das ciências exatas, ela seja autista. Não, né? Para ser autista, a gente tem, né, uma série de questões que precisam ser respondidas, né? Entre elas, a principal, a especificidade comportamental dessa criança, né? O comprometimento comportamental, muitas vezes, que ela vai apresentar. Fora das especificidades, né, principalmente em comportamento, em comunicação, a gente tem algo que a gente chama de características universais. O que são essas características? São questões relacionadas à autorregulação, questões relacionadas à hipossensibilidade, à hipersensibilidade e várias outras. Essas características, todo ser humano, independente do transtorno ou da deficiência que essa pessoa possa apresentar, eles vão apresentar partes das características universais. O que acontece com uma pessoa autista? Essas características universais, elas são mais verticalizadas, né? Então, por exemplo, se a gente olhar para uma pessoa autista que tem a hipossensibilidade, né, ou a hipersensibilidade, ela vai ter uma resposta um pouco mais verticalizada de uma pessoa que não é autista, tá? Mas assim, em todas as palestras, né, que eu faço, quando eu vou fazer o diálogo com os alunos na sala de aula, é muito comum essa dúvida, né? Mas por que apresenta tal característica? É autista? Não. A gente precisa de um rol aí de especificidades, de características, para a gente definir, né, ou para apresentar, né, a hipótese diagnóstica em relação ao autismo. Mas os mitos são muitos, né? Além desse, toda criança autista gosta de dinossauro, gosta de Sonic, ou ela gosta de videogame, ou ela gosta de empilhar as coisas, ou ela gosta de padronizar as coisas. É lógico, para criança com autismo, isso é mais comum, mas não significa que toda criança goste, né, que toda criança que goste dessa padronização seja uma criança autista. E questão de diagnóstico, tipo assim, tipo, nos níveis de suporte, tipo, o diagnóstico pra... Claro que tipo, de 1 pro 2 tem uma diferença, mas é uma diferença, tipo, são um grau muito grande ou hoje, é né, um gap um pouco menor? A partir aí do DSM-5, né, que é um manual na área da psiquiatria que ele é utilizado, né, aqui no Brasil e internacionalmente para classificação em termos de níveis, ele vai dizer de 3 principais níveis do transtorno do espectro autista. Então, a gente tem o nível 3, o nível 2 e o nível 1. O que é o nível? É a quantidade de suporte que aquela pessoa ela precisa para desenvolver as suas atividades cotidianamente, né? Então, a gente tem o nível 1, que é aquela faixa, né, onde as pessoas que apresentam dificuldades com um suporte bem reduzido, elas estão classificadas. E é mais comum, quando eu digo comum, não falo que é uma regra, mas assim, é mais comum que as pessoas que estejam nessa faixa, né, do nível 1, elas sejam os autistas que vão estar no mercado de trabalho, que vão acessar a universidade, né, que vão terminar aí a educação básica. E aí a gente tem o nível 2, que tem um nível de suporte um pouquinho maior, principalmente, né, nas atividades laborais, nas atividades do dia a dia. Às vezes precisa de algum suporte para desenvolver uma atividade que a gente chama de atividade de vida diária, né? Às vezes vai precisar de um suporte para o banho. Isso não significa que é alguém, por exemplo, que vai dar o banho nessa pessoa, mas ela às vezes vai precisar sempre de um comando, sempre que uma pessoa esteja lembrando ela, né, desses ritos específicos. E aí a gente tem o nível 3, que precisa de um suporte um pouco mais
é verticalizado. O que a gente vem estudando hoje é que, quando a gente fala do nível, a gente não está falando de uma linha onde todas as pessoas, quando elas são classificadas, laudadas, ou seja, elas são analisadas pela lente, né, do nível 1, não significa que é uma linha que está todo mundo ali enfileirado, mas não. Né? A gente pode entender como uma faixa. E numa faixa você vai ter pessoas que vão estar mais próximo da linha, ter pessoas que vão estar um pouquinho mais distante dessa linha. Então, existe uma flutuação dentro do nível, né? Assim como pode existir, em alguns casos, a depender muito, né, do tipo de ajuda que essa pessoa tenha, do tipo de suporte terapêutico que essa pessoa tem, ela vai flutuando entre os níveis, né? Então, uma pessoa de nível 1, ela sempre vai ser nível 1? Talvez não. Possa ser que ao longo da vida ocorra alguma ruptura, né, nesse desenvolvimento, e aí ela acabe verticalizando para o nível 2. Uma pessoa de nível 2, ela sempre será uma pessoa, né, de nível 2? Nem sempre. Dependendo da quantidade de suporte que ela apresenta, dependendo do contexto que ela está inserida, ela pode sim transitar no nível 1. Né? Então, a gente nunca diz que é assim uma linha reta, né? Mas existe uma certa flutuação. É lógico que tudo depende como a vida dessa pessoa ela é encaminhada, ela é planejada, né? Não existe uma regra ou uma receita que vai dar certo para todo mundo. E não significa que porque ela era do nível 1 e ela flutuou para o nível 2 e ela voltou para o nível 1, que ela é uma pessoa, por exemplo, instável. Significa que durante o decorrer da vida foram ocorrendo situações que acabaram em rupturas. Né? Quando a gente fala ruptura, por exemplo, muito comum as crianças quando elas vão trocar de ano na escola. Então, às vezes, ela teve ali o primeiro ano com a professora e o segundo ano com a mesma professora do primeiro ano, e foi tudo bem. Do segundo para o terceiro ano, ela vai para uma outra professora, né? Ou um professor. Ela troca de turma, ou às vezes os pais precisam se mudar, ela troca de escola. Isso, né, para a criança, é uma ruptura. Pode haver ali uma quebra da rotina dela, e aí ela pode passar a apresentar alguns tipos de comportamento que ela não apresentava anteriormente. Mesma coisa na universidade, né? Às vezes você é acostumado com uma turma específica, mas dependendo do tipo de disciplina que você escolheu, você acabou sendo alocado numa outra turma, ou você foi fazer uma eletiva com pessoas de outro curso, né? Você não vai ter mais o seu cotidiano. Podem acontecer rupturas momentâneas, né? Temporárias, elas não são finitas. Uhum. Eu tenho visto bastante gente nas redes sociais, meio que, não sei se banalizando é o termo certo, mas que eu consumo bastante Twitter. E sempre aparece alguém pra falar, ai, eu sou autista nível 1, e alguém, tipo, embaixo, agora, tipo, tudo é autismo, tudo é TDAH, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem não sei o quê. Isso tipo, destoa muito da realidade, ou as pessoas só estão, tipo, indo atrás hoje em dia pra ter esse diagnóstico, sabe? É difícil a gente dar uma resposta assim direta, porque não que destoe da realidade, mas hoje, diferente de alguns anos atrás, hoje nós temos acesso não só às questões de saúde, mas acesso à informação como um todo, né? Então, quando você abre lá o seu Instagram, quando você abre o Twitter, quando você abre o Facebook, você ali tem uma avalanche de informações. Informações boas, né? Informações verdadeiras, né? E também uma outra pancada aí de fake news. Mas a pessoa, ela passa a conhecer ter determinados conhecimentos que ela não tinha antes. E isso vai brotando algumas dúvidas. Fala, nossa, né, eu li um post ou assisti um Reels que falava sobre determinados tipos de comportamento, e isso era muito comum para mim na infância. De repente ela olha, ela assiste um filme, ela assiste um documentário, e isso pode trazer, né, algumas questões relacionadas a vivências antigas ou talvez dificuldades que ela apresente hoje. E aí ela vai lá em busca, né, de um médico especificamente, o médico vai ali solicitar uma série de exames
e aí, de repente, talvez ela feche o laudo dela, talvez não feche o laudo, talvez esse laudo seja inconclusivo, talvez exista uma linha muito tênue entre um transtorno e outro. Isso tudo vai depender. Mas fato é, nós temos mais acesso hoje à informação, assim como nós temos também mais acesso hoje à área médica, né, à área clínica. Assim como nós temos mais médicos hoje, né, mais especialistas hoje em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, é muito comum, né, nesse cenário, é comum que você veja mais casos, né, mais pessoas sendo aí diagnosticadas em relação ao transtorno do neurodesenvolvimento. Há também um outro entendimento em relação ao próprio transtorno. Então, se a gente pegar lá o DSM-4, por exemplo, ele vai trazer um conceito em relação dos transtornos do neurodesenvolvimento e o DSM-5 vai já trazer um outro conceito, um conceito um pouco mais ampliado, mas, né, no entanto, mais sistematizado. E aí tem uma questão que a gente vê que é bem diferente. A gente tinha síndrome de Asperger até o 4, que especificamente eram as pessoas que hoje, em sua maioria, são diagnosticadas no nível 1 de suporte. Essa diferença de nomenclatura, ela não é tão conhecida para as pessoas, né? E isso acaba, talvez, dando o entendimento que tem mais gente do nível 1, qualquer pessoa pode estar no nível 1. Acredito que não, assim, né? É essa questão da gente poder ter acesso, né? A gente ter um acesso melhor, mais, né? Um acesso ampliado em relação à informação, ter essa essa grande mudança também no entendimento, na compreensão do próprio transtorno, né? Fato é que a gente nós ainda temos na sociedade muitas pessoas que elas têm esse conhecimento, mas elas não têm o diagnóstico. E aí, às vezes, elas acabam, né? Eu não estou fazendo aqui juízo de valor, mas às vezes acabam, né, falando, não, eu sou autista, mas sem ter, né, ido ao médico, sem ter apresentado esses sintomas, né, esses comportamentos a uma equipe especializada. Eu vejo muito isso de Muito comum. autodiagnóstico. Isso, o autodiagnóstico, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Porque isso implica numa série de questões relacionadas, né, às pessoas que, de fato, elas têm esse diagnóstico, né, e elas precisam do serviço público, elas precisam de vários dispositivos para ter o seu desenvolvimento. Então, assim, tem dúvida? Algo chamou atenção? Algo não está legal? É importante buscar, né, a ajuda médica, né, para fazer a verificação, a análise dessas questões. Né? O autodiagnóstico, ele sempre é muito perigoso. É por isso que eu ainda usei o termo de banalizar, às vezes, a imagem, porque, tipo, eu deito na cama, não consigo ler. Eu tenho autismo. Não, às vezes é uma série de fatores para você não conseguir ler. A pessoa entra ali na ler. rede social, ela vê, tipo assim, um post falando uma coisa muito breve, uma frase sobre autismo e leva como uma verdade, como se fosse, tipo, só aquilo. Tipo, muito eu. Nunca. Tem que tomar cuidado. Mas isso a gente não vê só no autismo, né? A gente vê, por exemplo, que eu acho que talvez mais comum do que no autismo, a gente vê isso no TDAH, né? No transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. O fato de que eu não consigo ficar sentada numa cadeira. Eu tenho TDAH. O fato de que eu não estou conseguindo prestar atenção na aula. Eu tenho TDAH. Não. Assim como o transtorno do espectro autista, dentro do transtorno, né, de déficit dentro do TDAH, a sigla é muito grande, são muitas siglas, a gente vai se perdendo, mas dentro do TDAH, assim fica mais simples, existe ali um rol também de comportamentos e de especificidades que você precisa apresentar para que você seja diagnosticado ali com o TDAH, né? Talvez diferente do autismo, no TDAH, as pessoas que se diagnosticam, às vezes fazem o uso dos famosos remédios, né, dos fármacos para o TDAH, sem o suporte de um médico. E isso é bem mais perigoso, porque você está se automedicando e isso pode trazer prejuízos lá na frente. Enquanto a gente é novinho, tá tudo certo, né? Aí depois a gente vai colhendo aí, né? Sempre para a pessoa do futuro, eu sempre falo assim, a Gisele do futuro vai colher o que a Gisele do presente está fazendo hoje. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, mas é comum. E uma outra coisa que também é comum é internet, redes sociais, é terra de ninguém.
Então, as pessoas acabam comentando, assim, muitas coisas que, assim, às vezes aquela pessoa que, né, olhou para aquele post, leu aquilo que estava escrito, às vezes ela está no momento de sofrimento, às vezes ela está no momento de dúvida, e aí, às vezes, ela faz um comentário e uma outra pessoa vem embaixo e faz um comentário de muita crítica, né? E a gente tem que tomar cuidado com essas críticas que a gente faz. Né? Em sua maioria, as pessoas elas não buscam se aprofundar no assunto, elas só leem aquilo ali, para ali e acha que é tudo. Não se aprofunda no... E em relação aos transtornos, as leituras elas sempre são muito densas, né? E cada dia mais a gente vê, assim, são dados novos que vão sendo coletados cientificamente, vão sendo analisados, pesquisas vão sendo publicadas, né? Então, o cenário hoje, né, olhar para o que é o transtorno, o que é a síndrome ou a deficiência, né, e todas as características, as especificidades que ali se apresentam, é sempre muito denso. Por isso que é importante dizer que não necessariamente você vai ter um laudo em um dia, né? Aliás, eu Gisele, né? Eu tô falando eu, Gisele, não tô falando, né, o olhar das outras pessoas, dos outros profissionais. Mas se você for ao médico e naquela única consulta de às vezes 20 minutos, você sair dali com um laudo, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Né? Dentro do transtorno do espectro autista, principalmente aí na fase adulta, você tem aí pelo menos 6, 7, 8 meses de acompanhamento de uma equipe. Lógico, você vai ter um médico que vai liderar essa equipe, geralmente um psiquiatra, ou um neuropsiquiatra, ou um neurologista, que ele vai solicitar uma série de exames, né? Possivelmente quem vai fazer esses exames, né, são pessoas especialistas ali da área, você vai ter um acompanhamento com uma psicóloga ou com uma neuropsicóloga. Então, você tem uma caminhada até você chegar ao diagnóstico, né? Então, assim, não é apenas o post do Instagram que vai te dar o seu diagnóstico, mas um estudo verticalizado do seu comportamento, do que se apresenta hoje, do que se apresentou no passado, em diferentes contextos, em diferentes momentos da vida, para fechar um diagnóstico. Né? E não é uma coisa assim rápida. É lógico, a gente tem alguns diagnósticos que saem em 3 meses, 4 meses, mas tudo depende, né, da equipe, tudo depende dos comportamentos que você está apresentando, da sua disponibilidade em estar ali, porque, né, você tem que estar ali o tempo todo realizando esses exames, respondendo a perguntas, fazendo testes. Não é algo rápido. A gente precisa de um estudo verticalizado, porque senão incorre do risco de, às vezes, ter alguma confusão, né? Principalmente, por exemplo, entre TDAH e autismo. Né? É muito comum ocorrer essa confusão, né, de diagnóstico. É TDAH? É autismo? Não, é autismo, mas tem a comorbidade TDAH. Né? Aí são coisas bem específicas. Um pessoal fazendo uma brincadeira de, tipo assim, tem o dia para sair o laudo, certo? Aí eles fazem tipo um chá revelação. É TDAH ou é autismo? Ah, eu já vi. Eu vi um casal fazendo isso, achei bem legal. Bom, aí cada pessoa com o seu nível de... É o momento, né? Assim, e cada pessoa ela vai apresentar um comportamento versus a hora dessa revelação, né? É diferente para N pessoas, né? Eu tenho, assim, o exemplo do meu sobrinho. O meu sobrinho, quando ele tinha um aninho e 2 meses, eu pegava ele no colo e, assim, observando muito ele, e aí com um olhar também, né, de especialista, uma pessoa que estudou um pouco o autismo mais verticalizado, e um dia eu até cheguei a comentar com a minha mãe, eu falei, mãe, o Bernardo, lógico, precisa de uma série aí de exames, de acompanhamento, mas eu acredito que o Bernardo seja autista. Nossa, aí minha mãe falou um monte, né, discutiu comigo, brigou comigo, enfim, falou um monte de coisa. Mas depois, né, ali um pouquinho mais para frente, entre 2 aninhos e meio, quase 3, né, o Bernardo foi diagnosticado, né, transtorno do espectro autista, nível de suporte 1. Então, assim, a gente foi meio que antecipando, né, ali enquanto... Aí tem o olhar da tia, né, carinhoso da tia, afetuoso, mas tem o olhar também da pessoa que estuda um pouquinho. Então, eu fui preparando, né, a minha mãe, eu digo mais a minha mãe, porque a minha irmã ela já estava um pouco mais, assim,
conectada com as especificidades, né, do próprio filho. A minha mãe já estava um pouquinho mais resistente, né? E aí a gente vai preparando. Então tem pessoas que precisam, né, ficar um pouquinho mais preparadas, tem pessoas que falam, não, vamos ver aqui o que é, e às vezes já acaba, né, trazendo isso para a rede social, e as pessoas que estão ali contribuindo, comentando, também vão colaborando. Tudo depende de como essa pessoa quer se apresentar ao mundo. Eu tenho uma amiga que ela tem o diagnóstico, ela é nível 1, e eu não sei se funciona pra todos. É que às vezes parece que ela tá, tipo, um radar, e ela consegue falar, tipo, igual você convivendo com seu sobrinho, você conseguiu, tipo, talvez ele tenha. Porque ela faz isso com algumas pessoas. É real esse radar, ou por você estar tão acostumada com esse tipo de comportamento que você começa a ver nas outras pessoas? O que mais acontece é assim, uma coisa que pode, tem muita gente que fala que é mito, outros vão falar que é verdade, mas assim, como a pessoa com autismo, ela procura por padrões, ela rastreia padrões, então é muito comum quando ela observa, né, estou observando vocês dois aqui, vocês dois se apresentam comportamentos completamente diferentes, né, então ela faz um mapeamento, né, e aí nesse mapeamento, às vezes ela chega ali, né, você vai somando 1 mais 1, vai chegando a um certo resultado que, né, pode, sim, né, aqui na universidade, às vezes, tem muito aluno que me procura, né, e a gente vai observando tudo, outras pessoas lá fora, né, pessoas daqui de Prudente, pessoas de outras cidades quando eu viajo, e a gente acaba assim, pescando, né, alguns comportamentos. Não que ali seja feito um diagnóstico, mas você começa, olha, tem gente que às vezes tem muito aluno que me procura e fala, tá acontecendo isso, é lógico que eu sempre indico para uma equipe especializada. Mas às vezes também vem com determinado tipo de comportamento que fala, olha, não é bem assim, né? Talvez o caminho seja outro. Por quê? Isso já, meio que já, às vezes o aluno, né? Às vezes a pessoa ela quer ser um pouquinho ouvida, né? Ela quer colocar ali para fora aquilo que ela está sentindo, e às vezes é uma confusão mesmo, né? Você lê tanta coisa, né? E aqui na universidade, principalmente, a gente é bombardeado com tantas coisas, com tantos estímulos, que às vezes você fica um pouquinho assim, nossa, será? Será que sim? Será que não? Né? Mas a gente tem que tomar sempre cuidado quando a gente faz esses rastreamentos, assim, né? A gente faz essa varredura, esse mapeamento, né? Para a gente também não induzir a pessoa, né, a uma situação que talvez ela não queira, né, estar ali. Eu já vi mães que têm os filhos já diagnosticados, né? Que, por exemplo, elas voltam na questão de quando eles eram bebês e estavam em desenvolvimento, e elas falam, tipo assim, tinha esse comportamento, então, tipo assim, era um sinal que o autismo estava ali, mas a gente ainda não sabia. Então, tipo assim, o autismo, ele pode ser identificado, assim, quando o bebê está em fase de desenvolvimento? É natural que o autismo seja identificado, né, quando logo bem cedo. Tem algumas correntes teóricas que vão falar do diagnóstico precoce, né, e outras que vão falar um pouquinho mais tardiamente. Mas esse tardiamente dentro, né, da fase aí que a gente chama, né, dentro até os seus 5 anos, pelo menos ali aos 3 anos, o mais comum, aos 3 anos de idade. Né? Antes disso, ali por volta de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, a gente fala, né, do diagnóstico já caminhando para um diagnóstico precoce. Né? Já tem publicado, né, diagnósticos aí, pesquisas, né, que analisaram diagnósticos feitos aí com crianças de 1 ano. Tudo depende do contexto que essa criança está inserido, né, de como a criança apresenta esses comportamentos. Tem crianças que são mais quietinhas, né, é um pouco mais difícil. Tem crianças que apresentam uma certas habilidades e certos comportamentos ali já com 1 ano, 6 meses, que é possível rastrear, né? Mas tem que ter um olhar muito clínico e não só um olhar, né? Vários olhares, né? Diferentes olhares, né, de especialistas para essa criança. E algo que é assim fundamental, é importante que esse diagnóstico ele seja feito cedo, né? Por quê? A gente chama, né, algo que nós temos ali entre 3 anos e 6 anos de idade. A gente chama de janela de oportunidade. É quando a criança ela vai ter o seu desenvolvimento versus o ambiente que ela está inserido um pouco mais acelerado e, ao mesmo tempo, um pouco mais frutífero. Então, assim, se ela foi diagnosticada aos 3 anos,
o planejamento terapêutico que é feito em torno desse diagnóstico para o desenvolvimento dela vai surtir mais efeito se aplicado, né, se iniciado entre os 3 e os 6 anos. Depois dos 6 anos, isso significa que a criança não vai se desenvolver mais? Não, não é isso, mas significa que esse planejamento ele vai surtir mais efeito se começado cedo. Tá? Então, a criança ela vai ter mais oportunidade de desenvolver diferentes habilidades nessa fase da vida do que depois. Tá? Ainda sobre diagnóstico, um ponto deveras... Como é que chama? Importante. Não importante. Eu não vou lembrar essa palavra. O ponto que eu queria tocar que dessa amiga que eu falei que ela teve nível 1, que ela tem o diagnóstico nível 1, ela teve esse diagnóstico um pouco tarde, ela tem 25 anos, ela descobriu com 22. Em questão de diagnóstico tardio, até quando mais ou menos é considerado tardio e se isso tem alguma, tipo, afeta muito a vida da pessoa. Não sei se o seu foi um pouco mais tarde. Se isso afetou você, a sua vida acadêmica ou profissional? Aí vai depender da década que a gente faz o diagnóstico, né? Porque assim, eu tenho hoje, já estou com 38 anos, meu diagnóstico ele vem ali por volta dos meus 32, 31, 32 anos, tá? E por que ele vem tardiamente? Né? Porque antes, o que você ouvia falar de autismo antes? Né? Então, assim, anterior, né, a pelo menos ali 2014, 2013, você tinha muito pouco, né, relacionado ao autismo. O meu diagnóstico, ele vem muito, assim, da pesquisa, né, porque eu fiz geografia, né, para ficar mais claro, eu fiz geografia aqui na faculdade, né, aqui na FCT. Finalizando geografia, eu tinha um sonho. Meu sonho era se tornar uma pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Né? Eu queria ir para o INPE, estudar descargas atmosféricas. Era isso. Mas tinha um tempo, né? O tempo de preparar toda a documentação, preparar projeto e uma série de coisas. Já tinha um orientador, né, mais ou menos encaminhado, a gente estava discutindo, preparando toda a documentação. E aí eu tive um hiato de 6 meses, que eu fui ficar na casa dos meus pais, e fui convidada para dar aula num colégio, que eu não queria. Mas, né, eu não queria naquele momento exercer a docência, porque não me sentia preparada para o exercício da docência. E aí, acabei aceitando, né, porque pai, quando você se forma, ele quer ver o dinheiro entrando, muitas vezes, né, tem que ter um retorno. E aí eu acabei indo trabalhar nesse colégio, e lá tinha um garoto que no primeiro dia de aula, que foi um fato bem interessante, ele olhou para mim, tinha assim chovido, uma tempestade na cidade, eu tinha preparado várias aulas para as turmas que eu ia ter, assim, aquela insegurança do primeiro dia como docente, né? E aí eu lembro que, assim, naquele dia em especial, muitas crianças não foram para a escola e a gente acabou misturando vários alunos de diferentes anos numa mesma sala. E aquele garotinho, eu tinha alunos do 6º, 7º, 8º e 9º ano, tudo na mesma sala, assim. E aquele garotinho, ele pegou e eu lá tentando conversar com ele sobre alguma coisa, porque tudo aquilo que eu tinha planejado já tinha ido, né, por água abaixo, e eu acabei falando sobre o assunto que para mim era o assunto mais legal da face da Terra, que era falar sobre descargas atmosféricas. Aproveitei, né, a tempestade que tinha acontecido no dia anterior. E aí, em dado momento da aula, ele levantou e falou assim: Sola, é chata, eu tô indo embora. Aquilo para o primeiro dia, para você que já não está se sentindo bem ali, né? Você já começa a falar assim: nossa, será que eu sirvo para ser docente mesmo? Mas enfim, estamos ali. E aí isso aconteceu no dia posterior e no outro dia, assim, foram algumas semanas, ele falando que a minha aula era chata e ele ia embora. E eu notava uma coisa, que às vezes assim, ele não estava prestando atenção na aula, ou aparentemente ele não prestava atenção, né, do ponto de vista da minha observação em relação a ele. E só que assim, quando você fazia as perguntas, ele era o primeiro a responder, ele discutia, eu falava assim, mas ele estava dormindo. E aí foi passando alguns dias, eu conheci a mãe, né, a mãe também uma
uma profissional da docência, estava dando aula lá no colégio. Eu falei, gente, tem alguma coisa. E aí eu comecei a perguntar para a mãe. Um dia a mãe falou que ele tinha síndrome de Asperger. Eu falei assim, gente, o que é isso? E aí eu fui para casa. Naquela época eu fui perguntar pro tio Google o que era síndrome de Asperger. Aí tive uma avalanche de coisas ali, né? E como estava preparando, né, o material para o mestrado, fui lá sistematizar todo o material científico para ler o que era assim. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não quero dar aula. Não, eu quero ensinar sobre geofísica, sobre geomorfologia, sobre climatologia. Não é minha praia isso daqui. Aquela coisa assim, aquela professora bem assim, né? Eu vou dar aula para perfeitinhos. Basicamente, durante um tempo a gente foi formado para isso. E aí eu continuei ali, eu tinha que, né, honrar com o contrato que eu tinha ali estabelecido. E um belo dia eu falei para minha mãe, eu falei, não, eu não consigo mais. Minha mãe, mas por que você não consegue? Eu falei, porque, né, meu aluno assim apresenta isso, e eu não consigo fazê-lo caminhar junto com a turma. E aí minha mãe aproveitou que, assim, durante aqui o curso de geografia, teve uma época que a gente desenvolvia muitos materiais, acho que até hoje é assim, mas eu sou uma pessoa que eu gosto do passado. Eu sou uma geógrafa com o pé na história, assim, né? Literalmente, assim, de guardar algumas relíquias. E eu tinha vários jogos de tabuleiro que a gente desenvolvia numa disciplina chamada PID na geografia. Minha mãe falou assim, pega esses jogos, joga no lixo, que eu não aguento mais, né? Que isso aí tá juntando poeira, ou leva embora. Eu levei para a escola. E aí ele me viu chegando com aquilo e falou, o que é isso? Eu falei, é um jogo tabuleiro que eu desenvolvi, assim. Aliás, deixa eu ver. Eu falei, veja. Ele pegou. E aí, de repente, um silêncio no pátio. Eu cheguei, eles estavam na hora de intervalo, eu cheguei aquele silêncio. E ele estava ensinando os alunos, revisando parte da matéria com aquele jogo. Eu falei assim, nossa, tem uma coisinha aí, ele gosta de jogos. E aí eu comecei a trabalhar através dos jogos com ele. E aí vi que dava muito certo, né? E aí a gente foi construindo ali um vínculo, até o jogo não ser mais interessante, e aí começar tudo de novo. E a gente viveu assim, né? Uns 6 meses, 8 meses, até que eu falei para minha mãe, não, agora chega, agora eu não quero mais, tudo que eu faço com ele hoje dá certo, amanhã não dá mais certo, né? Assim, é um esforço muito grande para poder ensiná-lo e eu quero ser uma professora, assim, que todo mundo tem que aprender. Se um ficar para trás, eu não sou boa professora. E aí minha mãe falou assim, mas por que você vai largar, né? Só porque ele apresenta as mesmas coisas, as mesmas dificuldades que um dia você apresentou? Eu falei, oi? Tem uma coisinha aí. E aí, enfim, fui investigar, né, assim, fui ver algumas coisas do meu passado, e aí falei, não estou preparada para isso. O meme da Nazaré. Foi aquele meme da Nazaré, assim, né, olhando para cima. E aí foi passando um tempo, continuei dando aula para ele, esse vínculo foi crescendo, foram 3 anos de muita de vínculo, né, de colaboração mútua com os pais, com a escola, com outros docentes, até que chegou um momento que algumas questões assim se apresentaram para mim de uma maneira diferente, e aí a gente vai afunilando, né, eu fui verticalizando na realidade na pesquisa de mestrado, e eu falei, olha, eu acho que algumas respostas que eu tinha no meu passado, na adolescência, elas começaram a chegar a um ponto aqui, né, e aí eu falei, acho que agora eu preciso procurar alguém que vá, né, entender isso que está acontecendo, né, ou o que aconteceu. E aí eu passo por um momento de diagnóstico, né, foram 2 diagnósticos, um diagnóstico um pouco mais rápido com uma pessoa, uma psiquiatra, né, que eu tinha um acesso um pouco mais próximo, e depois com a outra equipe, né, para fazer um estudo mais verticalizado. E aí vem esse diagnóstico, né, tardiamente, aos 32 anos, e aí o que mudou para mim? No primeiro momento veio o desespero, veio o impacto, porque junto com o laudo, o documento, o diagnóstico, vem uma série de outras questões, né, que você passa a se perguntar. Se eu tivesse tido esse diagnóstico mais cedo, se os meus pais tivessem tido outro olhar, e aí a gente entra no looping de culpa, né, de culpar o outro, de culpar os seus responsáveis e ao mesmo tempo de se culpar por não ter visto isso antes, até que você vai se acalmando e começa a ver que lá no passado não tinha isso, né? Você não tinha o acesso, seus pais não tinham esse repertório,
né? E não é culpa deles. É uma sociedade que está em transformação, uma sociedade que está caminhando, né? E aí hoje, né, respondendo a pergunta que eu já fui para outro caminho, hoje o que a gente tem vai depender muito. Eu faço acompanhamento hoje de algumas crianças que elas apresentam, né, todas aquelas características universais, elas apresentam comportamentos específicos do transtorno do espectro autista, elas têm a hipótese diagnóstica para transtorno do espectro autista, mas os pais não aceitam. Então, você caminha dentro daquilo que é possível, né? Do outro lado, você tem a própria pessoa que tem o acesso, ela tem o diagnóstico, mas ela não se aceita enquanto, né? Então, são muitos patamares aí, né, em termos de diagnóstico. Aos 22 anos, é um diagnóstico tardio, né? O diagnóstico específico hoje, que vai trazer coisas frutíferas, né, assim, em termos de desenvolvimento, é importante que ele seja feito cedo, né? A partir dos 6 anos de idade, a gente já está falando de um diagnóstico tardio, né? Agora, é preciso a gente entender, né? A gente tem lugares do Brasil que as pessoas não têm acesso ao diagnóstico. Ela não tem acesso por quê? Porque não tem médico. Por que não tem médico? Porque tem alguns lugares que não tem médico nem para as questões básicas, né? Infelizmente, né? Ou às vezes tem aquele médico, tem aquela equipe médica que é em transição. Ela é a equipe que fica um período, depois troca, vai para outra equipe, né? Então, assim, existem alguns transtornos, existem algumas especificidades que a gente precisa de um acompanhamento, né? Aí, um pouco mais prolongado para que as coisas, de fato, elas aconteçam dentro de uma leitura, de uma análise muito bem feita para ter o diagnóstico. Então, tudo depende. Aos 22 anos, e significa que está tudo perdido também quando você tem um diagnóstico tardio? Não, não está tudo perdido. Mas, talvez algumas questões você poderia ter evitado com um diagnóstico anterior. Né? Aliás, um diagnóstico feito mais cedo. Entendi. Você acha que isso interfere no mercado de trabalho? Ou no futuro? Por exemplo, essa minha amiga é enfermeira. Ela nunca teve nenhum problema por ter o diagnóstico. Mas tem algumas pessoas mais velhas, tem a questão do preconceito e tal. Até antes mesmo, né, na questão da formação. Também. Depende, assim, o preconceito, ele está em todas as instâncias, né, hoje, né? Todos os lugares, em todos os ambientes, em todas as instâncias, os patamares, enfim, qual termo a gente queira utilizar. O que talvez a gente precisa entender é que quando a gente se conhece, né, quando a gente reconhece determinados padrões, a gente consegue transitar um pouquinho melhor, né? Então, veja, eu vou dar o meu exemplo, que eu acho que fica mais fácil, né? Assim, fica um pouco mais didático. Eu, Gisele, não gosto de ambientes com muito barulho. Não consigo, né? Eu tenho uma sensorialidade que ela acaba me prejudicando um pouquinho nesse sentido. Eu não consigo lidar muito bem com ambientes onde as pessoas transitam muito rápido, elas falam muito rápido, ou tem barulho de pessoa, barulho de som. Para que eu esteja nesses ambientes, existe um planejamento, assim, não é um planejamento específico, eu vou lá sentar e... Não, mas existe, assim, por exemplo, nós tivemos recentemente, acho que semana passada, Party of Science, acho que foi semana passada, né, trabalho, né, ali não trabalho na organização, mas trabalho próximo das pessoas que organizam o evento, e eu fui lá prestigiar o evento, né, mas é um momento que eu sei que eu estou indo para um lugar onde vai ter barulho, onde as pessoas vão falar alto, onde vai ter música, né, onde vai ter barulho de copo, de pessoas mastigando, de pessoas bebendo. Eu me preparo, eu sei que isso vai acontecer. É lógico que depois disso também eu vou colhendo aí o que fica, né? As consequências do que fica. Hoje consigo trabalhar bem melhor isso do que antes. Então, quando você tem esse conhecimento, você sabe como você vai se comportar, né? Quando você não tem, às vezes quando você não reconhece isso, às vezes isso acontece,
você tem ali uma pequena explosão, uma pequena irritabilidade, e aí isso vai acabando, né, te prejudicando. É importante, então, que tenha o diagnóstico, mas antes do diagnóstico também reconheça esses padrões, né? Eu sempre falo quando tem pessoas que me procuram, né, para conversar sobre, mas olha, eu não tenho questões, as minhas questões financeiras não me permitem fazer um diagnóstico agora, né? A gente pode fazer esse caminhamento pelo SUS, né? A gente conversa, né? As pessoas vão lá, marcam os médicos, tudo certinho, acabam indo pelo SUS, mas a gente sabe que às vezes pode demorar, né? Então, nesse momento, eu sempre falo para as pessoas, olha, faz o mapeamento, né? Começa a marcar lá, é um diário, né? Estava tal dia, em tal lugar, aconteceu X, Y, Z, ok. Né? No outro dia aconteceu, tarará, e aí você começa a ler aquilo e reconhecer, falar assim, olha, toda vez que eu estou num ambiente X, acontece Y, né? Então, quando você vai para o médico, porque o médico vai fazer essas perguntas para você. Então, quando você vai para o médico, você já vai ali com o mapeamento, olha, está acontecendo isso, sistematicamente, dessa forma, né? Eu percebo que todas as vezes que eu estou num ambiente, que é um ambiente barulhento, ou qualquer outro ambiente, né, que a pessoa não se sinta bem, depois disso eu demoro 3, 4 dias para, né, voltar a ficar legal de novo. Então, isso é importante a gente reconhecer. Para o mercado de trabalho, ainda que você tenha um diagnóstico, é importantíssimo você reconhecer. Porque, veja, o mercado de trabalho, ele não está preparado para tudo. Então, você também, lógico que quem te contrata, a empresa que te contrata, ou se né, se você está na instituição pública, a instituição a qual você serve, necessariamente eles têm ali os dispositivos e têm ali as leis que eles precisam seguir. Mas é importante que você também apresente, porque às vezes a gente faz alguns tipos de reclamações, só que o empregador não sabe. Eu já atendi uma empresa, por exemplo, que a pessoa fez uma série de solicitações em relação à adequação do ambiente, mas nunca chegou ali um diagnóstico. Ela não apresentou nem na entrevista de emprego. Lógico, talvez ela ficou com medo, ela ficou assim, se eu falar que eu sou autista, eu não vou ser contratado, né? Isso acontece muito. E aí talvez ela não tenha apresentado aí todas as suas características. E aí depois, na hora da reclamação, começou a ter ali alguns gaps, né, nas discussões. E aí eu fui fazer uma assessoria, a gente identificou, né, verificou quais seriam as adequações e aí adequamos esse ambiente, tá? Mas qual que foi o gap ali? Não falar o que de fato acontecia, né, por um medo ali de que talvez pudesse ser punida, né? Então, assim, é importante se reconhecer, é importante mapear as dificuldades e é importante falar dessas dificuldades. E também entender que a gente não pode colocar, às vezes, essas questões que se apresentam como barreiras, né? Muito se fala, tem empresas que não são inclusivas. A gente tem que entender até que ponto a gente está falando da empresa que não está propagando a inclusão ou até que ponto nós estamos falando da nossa dificuldade de expor de uma maneira como que esse ambiente pode nos ajudar. É lógico, gente, que também isso não é receita de bolo, não é porque eu vou falar como eu sou, o que eu tenho, quais são as minhas necessidades, que vai ser perfeito. Não, né? Tudo depende ali daquele contexto. Você como trabalha no DTA, a sigla, né? Isso, trabalho na divisão técnica acadêmica. Isso. Você vê alguma questão dos alunos que vão atrás de você para falar sobre, tipo, de alguma questão que eles estão passando no campus, algumas dificuldades, aquelas dificuldades invisíveis que você falou, de sensorial, social? Bom, vamos primeiro entender aqui o que é DTA, porque como, né, depois é algo que fica público, o pessoal acaba confundindo. Então aqui, né, dentro da Unesp, da Universidade Estadual Paulista, a gente tem as divisões técnico-acadêmicas que cuidam especificamente das questões acadêmicas dos alunos. E aí dentro dessa divisão nós temos outras seções. A gente tem a seção técnica acadêmica, a gente tem a seção técnica de pós-graduação, a seção técnica de graduação e a seção técnica de apoio aos pesquisadores, aos docentes, à extensão, né, que é uma sigla grande, que é a STAEP. E eu comecei a trabalhar aqui na Unesp, né, lotado na seção técnica acadêmica.
E não que esse seja um trabalho específico, né? Esse trabalho de conversar com os alunos sobre essas questões não é um trabalho da divisão técnico-acadêmica. O que acontece? Eu estudei aqui, as pessoas me conhecem, né? Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, fiz pesquisa aqui na Unesp, ainda continuo, né, realizando as minhas pesquisas, e aí é muito comum, né? Às vezes eu vou no planejamento, conversar com os docentes, às vezes eu vou nas semanas acadêmicas. Eles ficam confortáveis em ir atrás de você. Isso, né? E aí tem o advento também da ouvidora. Atualmente eu estou como ouvidora local da unidade, aí o pessoal acaba procurando para a gente, às vezes, conversar. Então, né, não é uma atribuição especificamente ali da divisão técnica acadêmica, mas, evidentemente, a gente faz uma ponte, né? Eu converso com os alunos, né? Lógico que sempre há depender, né, do contexto ali que se apresenta. E aí a gente ouve, assim, vários relatos, né? Acho que talvez a maior dificuldade para os nossos alunos neurodivergentes, quando eles chegam aqui na FCT, é o tamanho da FCT, né? A gente não está falando de uma faculdade que fica num prédio, que você desce do ônibus ou desce do carro, entra no prédio e está tudo ali acontecendo. Não, ela é uma unidade enorme, né? Ela tem, pelo menos aqui na FCT, pelo menos não, nós temos 10 departamentos aqui na FCT, 12 cursos, então são muitas coisas acontecendo simultaneamente. E aí a gente vai ter, né, as particularidades, né? Então, a gente tem aluno que às vezes tem uma dificuldade, por exemplo, com a questão da claridade, tem outros alunos que têm dificuldade com a própria questão, né, do barulho da sala de aula, né, dos ambientes, mas isso são todas questões muito particulares, né? De uma forma geral, talvez o que mais aconteça é o aluno, quando ele sai da educação básica, muitas vezes esse aluno ele teve um tutor, né, ali, né, para a finalização do seu ciclo, para o acompanhamento e finalização do seu ciclo. E na escola é diferente. A escola, quando você chega, o seu currículo ele já está um pouquinho mais determinado. Você já sabe o que você vai fazer. Na universidade, você escolhe o curso. E no primeiro ano você tem matérias específicas. Com o decorrer dos anos, você pode, às vezes, fazer uma eletiva, né? Uma eletiva quando você vai buscar uma disciplina que tem a ver com o seu currículo, mas em um outro curso, e aí você tenta, né, colocá-la ali na grade. Lógico que depende aí de várias, né, possibilidades, várias análises que é feito pelo coordenador e pela seção técnica de graduação. Mas o que acontece? Os alunos eles se sentem um pouco soltos demais. E é natural se sentir perdido, para qualquer aluno, né? Primeiro ano da faculdade, muitos alunos eles acabam se sentindo perdidos. Para um aluno com autismo, isso é um pouquinho mais verticalizado, né? Por quê? Porque ele não tem a pessoa que vai sentar com ele, vai planejar esse currículo, vai apresentar a universidade. A gente tem a calourada, né? Primeira semana dos calouros, tudo. Mas isso é tudo feito de uma forma muito coletiva. E para uma pessoa, por exemplo, para um aluno que ele tem dificuldade de desenvolver vínculos, desenvolver laços, isso é mais difícil, né? A gente vem tentando melhorar eu não digo melhorar, mas assim, personalizar, né, essa recepção para que a gente consiga diminuir essas situações. Mas aí entra uma outra questão. Tem muitos alunos alunos autistas que quando vêm para a universidade, eles não revelam um laudo, com medo dos estereótipos. E muitos alunos que vêm sem um laudo, né? Então, tudo isso a gente vai descobrindo tudo no dia a dia, né? Então, sempre são várias pequenas barreirinhas que a gente vai quebrando ali no dia a dia para chegar a um certo denominador ali que a gente vai acabar, né, deslizando ali naquele desenvolvimento dentro da universidade. Mas, assim, as dificuldades, elas dependem de cada curso, né? Então, por exemplo, na química, você tem vários alunos que têm dificuldade de permanecer em alguns laboratórios. Na educação física também, né? Por conta dos laboratórios de anatomia, tem um cheiro forte, né? Hoje, logo, isso diminui, né? Diminuiu drasticamente, porque a gente tem outras peças lá na anatomia, a gente tem outras, mais questões tecnológicas, né? Mas tudo depende. A geografia tem muito trabalho de campo, então você, né, fica exausto muito rápido, né? Então, assim, cada curso vai ter a sua particularidade, né? E cada pessoa, né, autista, ela também vai ter a sua particularidade no curso e no coletivo como um todo. Entendi. Você vê algum padrão dos professores? Tipo, o que os professores
em relação a esses alunos, algo que seja meio que padronizado que eles não percebem durante as aulas? Ou esse contato com o professor você já não tem tanto? O contato com os professores ele é feito de uma forma muito mais técnica, né, mais acadêmica. O professor, ele relata a dificuldade, muitas vezes, que ele tem no ensinar, mas isso não é apenas em relação ao autismo, isso é algo que é geracional, né. A cada geração vocês vão mudando, vocês vão chegando diferente aqui na faculdade. Ou seja, o modo de ensinar, aos pouquinhos ele vai se modificando, a forma como vocês aprendem, os diferentes estilos de aprendizagem. Então, é natural, né, que a gente vai ampliando o nosso repertório, vai modificando um pouco a nossa forma de ensinar. Mas a gente tem, né, várias orientações na universidade, que são orientações que vêm hoje, né, da recém-criada Pró-Reitoria, né, que é a PROAGE, né, que vai falar muito das ações afirmativas, vai falar da diversidade dentro das diferentes unidades da Unesp, e você tem aí algumas questões, algumas orientações, né, para os docentes seguir. E aí vai depender de cada área, né? A gente tem professores hoje que estão mais próximos. Tem alguns professores, e a gente está, né, finalizando aí, né, novas contratações, você tem professores que acabaram de se formar, que estão chegando, então tudo vai depender também da experiência desse docente. Quando a gente fala que depende da área, especialmente, por exemplo, na carreira da licenciatura, muitas vezes os doutores que chegam, eles já foram alunos da licenciatura, então tem um certo repertório. Tem outras carreiras que são mais carreiras relacionadas ao bacharelado, são outros tipos, né, de repertório. Mas todos eles são docentes, todos eles estão ali, né, agindo dentro das orientações da própria universidade e, ao mesmo tempo, aprendendo com os alunos. Eu falo assim, eu ensinei crianças autistas durante um certo tempo e, assim, cada uma é diferente da outra. A gente já tem a questão de falar que nenhum ser humano é igual ao outro. Dentro do autismo, também, né, assim, e talvez isso seja uma forma um pouco mais verticalizada. As características, apesar de ser características universais, elas se apresentam diferentes para cada criança, né, para cada adolescente, para cada pessoa na fase adulta. Então, quando você está num ambiente de ensino, não significa que a receita de bolo que eu preparei para você vai apresentar um bolo tão gostoso e saboroso quanto será para ela. Pode ser completamente diferente. O planejamento que eu fiz para você talvez dê muito certo, mas para ela talvez eu tenha que fazer uma série de adequações. Tá? O ideal é que a gente consiga fazer um planejamento suficiente a todos, de forma equitativa. Isso é difícil. Não dá para falar que é fácil. É difícil. É difícil por uma série de questões da própria infraestrutura universitária, e quando eu digo infraestrutura, é como a universidade ela foi criada, como as diferentes ciências se apresentam em cada curso. Tá? Em relação a comunicação e convivência, tem... É claro que limite é individual para cada pessoa, mas acredito que essa interação meio que de respeito seja uma coisa mais geral. Mas a respeito de coisas que podem ajudar ou coisas que podem atrapalhar. É porque se a pessoa não tem convivência com aquilo, às vezes ela faz alguma coisa na inocência e acaba prejudicando. Isso atrapalha muito? Ou é, tipo, mais Depende. individual mesmo? É bem individualizado, assim, acredito eu. Porque, por exemplo, tem um mito que para alguns autistas é mito, para outros é verdade. Né? E tem o mito global. O mito global é de quê? O autista ele não gosta de ser abraçado, por exemplo. Não é bem assim. Existem alguma resistência. Então, tem autistas que são mais resistentes ao contato físico. Tem outros que têm essa resistência, mas que eu, por exemplo, eu não gosto de abraço. Não vou falar que assim, vou abraçar vocês, vou sair daqui e vai estar tudo bem. Não, né? Ou que eu vou encontrar um professor no campus que eu vou lá abraçar. Nem sempre. Tem pessoas da minha intimidade que, sim, eu me sinto confortável no ato de abraçar, no contato físico, sentir aquela pessoa. E aí o que acontece muito a gente tem parabéns, né? Às vezes vai parabenizar a pessoa, às vezes é um aniversário.
E a gente, brasileiro, tem essa mania, né, de chegar e abraçar. Tem autista que pode entrar no padrão de crise, tem autista que não, né? Eu, às vezes, eu sou pega de supetão, né? Tem pessoas que chegam e já vêm dar um abraço. Quem me conhece já sabe que quando a pessoa ela vem para me abraçar e eu vou com a mão, eu vou dar o cumprimento com a mão. Tem pessoas que, às vezes, já aconteceu isso aqui dentro da faculdade, ignora, fala, não vem com essa mão não, que hoje eu vou te dar um abraço. E aí a gente vai, né, trabalhando cada dia conforme as coisas vão acontecendo. Mas é importante que a gente, assim, entenda que, às vezes, um abraço pode fazer o dia daquela pessoa muito feliz, mas para outras pessoas pode trazer algum tipo de situação que não é tão confortável, né? Pode gerar algum desconforto. Entender que, às vezes, por exemplo, a gente tem a bateria aqui na faculdade. Tem muitos alunos que não gostam de descer na educação física no horário. Por quê? Em determinados horários. Porque a bateria está ensaiando. E tá tudo bem, a bateria tem um momento dela e a pessoa pode ali adequar em um outro espaço, né? E há outras situações, pessoas que não gostam de determinados cheiros, barulhos. Engraçado, quando eu dava aula, eu tinha 2 alunos. Um é esse aluno que foi, né, ali o estopim para o meu diagnóstico, e a coleguinha dele, ele não podia sentar muito perto dela. Ele adorava ela. Eles gostavam muito de brincar juntos, mas não podia sentar muito perto por conta da fala dela, do timbre de voz. Ele tinha uma dificuldade de processar esse timbre de voz. Isso também acontece aqui dentro da universidade. Então, assim, depende muito de cada pessoa, né? Agora, é lógico, às vezes a gente faz alguma coisa, a gente tem algum comportamento em relação àquela pessoa sem saber que aquela pessoa não gosta. Por quê? Porque aquilo nunca nos foi apresentado. Mas sempre válido a educação. Se fez e de repente aconteceu, a pessoa não gostou, se afasta, pede desculpas, né? Não foi algo que você fez porque você queria ver aquela pessoa naquele desconforto, mas você não sabia. É importante que não fique repetindo, porque às vezes acontece, a pessoa sabe que não gosta e fica ali tensionando, né, aquele mesmo comportamento, e as coisas começam a ficar complicadas. Já gera sobrecarga. Muita, né? A sobrecarga sensorial talvez hoje, assim, seja um dos itens mais discutidos dentro da literatura em termos, né, desse acesso que nós temos, né, das pessoas autistas em diferentes espaços. Sobre inclusão, o que você, como pessoa autista, leva como inclusão na prática? Que, por exemplo, vou citar a Águida, coordenadora da física, que ela tem uma matéria maravilhosa que chama Laboratório de Educação Inclusiva, que lá a gente vê vários tipos de deficiência e aprende como pessoas graduandos em licenciatura, como lidar mais ou menos com essas pessoas. E eu achei muito importante, porque tem uma atividade que ela fez que ela separou vários grupos e designou uma deficiência para vários grupos. Então, por exemplo, alguém de cadeira de rodas tinha que vir na biblioteca fazer um empréstimo de um livro para saber como é que essa pessoa lida com essas coisas. Alguém de muleta teve que ir lá na Jopanas comprar um salgado. O meu grupo, eu era um cego que eu tinha que ir lá na agência do Santander quando eu tinha ali. E teve uma série de reclamações quando os grupos voltaram, porque, por exemplo, quando eu era cego, não tem tanto piso tátil. E como eu só estava sendo guiado por 3 meninas e cada uma estava falando alguma coisa, estava muito difícil para mim. Então, o que seria de fato essa inclusão, e como a universidade ela poderia trabalhar em cima disso? A gente tem que entender, acho que o primeiro passo para a inclusão é incluir, não é apenas o acesso. E muitas vezes o que nós temos aí em diferentes instituições, diferentes escolas, seja privado, né, público, é assim, tá aqui dentro, a gente está incluindo. Não é isso, né? O acesso é prerrogativa de Estado, é prerrogativa de lei, está ali, né? Você, por exemplo, a gente tem a lei dentro do autismo, em que se é garantido o direito, né, o acesso, o direito à educação. Mas estar não significa que ela está usufruindo de todos os benefícios que aquela instituição tem que oferecer, né? Pode oferecer e tem que oferecer.
Em termos de universidade, é lógico que a gente assim, né, faz uma análise global. A gente tem, né, algumas questões de infraestrutura em toda a universidade, né? Aliás, em todas as universidades. Não vou falar especificamente da Unesp, né? Mas a gente tem, né, dificuldades, né? Principalmente se a gente for pensar, por exemplo, eu sou cego. Como que o cego ele se guia, né? A gente tem que entender que primeiro ele precisa aprender a andar em diferentes ambientes, né? Então a gente tem hoje aqui no Brasil, né, o curso de guia vidente, né? Aliás, desculpa, o curso, né, é para a pessoa cega, né, que vai aprender a, uma habilidade, né, para se locomover em diferentes pisos, em diferentes lugares, em diferentes ambientes. E a gente também tem o curso, né, do guia vidente, que é né, como eu posso ajudar, né, uma pessoa ou dar o suporte a uma pessoa cega a se locomover dentro de um determinado ambiente, né? E como o cego ele vai então se guiar, né? O piso podotátil ele é muito importante, né? Por quê? Porque ele é ali a pista da onde a pessoa está, né? Quando a pessoa pode prosseguir, se é um cruzamento, se ela pode parar, se ela está próximo de uma rampa, tudo isso é importante. Aqui na nossa cidade, a nossa cidade é muito grande, a gente tem, né? Aqui alguns lugares que tem o piso podotátil, outros lugares que não. E isso, né, essa infraestrutura, ela é discutida em nível macro, Unesp, né, não em nível apenas nível unidade, né, e a gente já vem discutindo isso há um bom tempo. E aí você tem outras situações. Você tem a questão, né, não só do piso podotátil, mas a questão das próprias ruas, né, internas, em torno da universidade, as próprias rampas de acesso. Se você andar em Prudente inteiro, você vai ver que tem. Às vezes a gente tem rampas que são bloqueadas. Às vezes a gente tem a rampa que a pessoa estaciona o carro na frente da rampa. E aí, como que você desce? Né? Se a gente for pensar, por exemplo, na questão da pessoa surda, né, da pessoa que vai se comunicar através da linguagem brasileira de sinais, nem todo funcionário na Unesp, por exemplo, 99%, tem uma proficiência ou pelo menos um treinamento mínimo, né, para interpretar a Libras. São dificuldades, né, assim, que a gente tem dentro da própria universidade. O que eu acho importante dizer, e aí eu vejo como pessoa dentro da universidade, assim, desde 2000 tô velhinha já, desde 2011, é que se modificou muito, né? Existe uma grande diferença, né, no que se apresentava antes e no que se apresenta hoje. A gente tem um ganho enorme na Unesp, e a Unesp está sendo pioneira no sentido de nós temos uma pró-reitoria dedicada às questões de inclusão, às questões das ações afirmativas, né, as questões de diversidade dentro da universidade. Ela é recém-criada, e é lógico, como toda repartição, toda diretoria recém-criada, né, toda pró-reitoria recém-criada, ela ainda enfrenta, né, aí uma certa dificuldade para estar em todos os espaços, né? Isso está chegando aos poucos, né? As ações dessa pró-reitoria ela vem chegando aos poucos e ela vem chegando com força. Mas assim, não é um trabalho apenas institucional, né? É um trabalho de cada um de nós também. Por que eu falo que é de cada um de nós? Porque às vezes a gente pode ter, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: a gente pode ter o melhor instrumento, a gente pode ter a melhor infraestrutura, a gente pode ter tudo do melhor dentro da universidade ou dentro de uma sala de aula na educação básica. Mas se o professor não quiser que aquela pessoa seja incluída, ela não será. Por quê? Porque a primeira possibilidade de inclusão, ela está no nosso comportamento, nós docentes, né? Embora aqui na Unesp hoje esteja na área técnica, me coloco como docente, porque lá fora exerço isso, a gente tem um papel fundamental, que não é apenas de formar vocês aqui dentro para as linhas de pesquisa que vocês escolheram ou a formação específica, mas formar vocês enquanto pessoas que vão ser formadoras de outras pessoas, né? Então, assim, acho que o principal papel da universidade é na formação e preparar vocês para essa diversidade que
ocorre, né, em todo o mundo. E entender que a gente precisa melhorar muito. Em termos de infraestrutura, muito. Né? Isso é visível. Mas também a gente precisa entender que só melhorar a infraestrutura ela não é suficiente. Então, às vezes, vocês podem ter a melhor infraestrutura no curso de Química, ou no de Física, ou no de Matemática, ou no de Computação, mas, às vezes, a atitude em relação à pessoa, seja ela autista, seja ela deficiente físico, visual, às vezes essa atitude vai fazer com que essa pessoa não fique nesse meio, não queira ficar nesse meio. Tá? Porque aí entra várias coisas, a questão do preconceito, a questão de que eu tenho mais valor do que ela, a questão de que eu sou perfeito e ela não, né? Entra uma série de coisas. Então, acho que é importante a gente deixar sempre esse pensamento. A gente pode ter tudo, e é importante que a gente tenha tudo, mas esse tudo não significa que vai ser o fator real de inclusão. Ele vai ser o fator possibilitador, mas ele não vai ser o fator real. Uhum. Para finalizar, minha última pergunta é se você já passou por alguma experiência de exclusão por você ser autista, ou se alguma situação muito específica que você sentiu, tipo, você não esperava se sentir tão incluída, que acabou te deixando confortável o suficiente e que você se surpreendeu. Perdi o dom da fala, desculpa. Assim, o autismo nível 1 de suporte, ele é difícil. Assim, perante a sociedade é bem complicado. Por quê? Existe o mito, né, de que o autista ele não fala, o autista ele não se comporta bem, o autista ele não pode, ele não vai ser um doutor. Então, assim, começa, às vezes algumas dificuldades elas começam por aí, né? Assim, se você é doutor, logo você não é autista. Existe muito isso. Ou se você é autista, logo você não pode ter um título de doutorado. Desmerecer. Isso é muito comum, ainda mais se é na área de ciência, né, o meu doutorado é em educação, ainda mais, não, mas se fosse um doutorado em matemática, um doutorado em computação, em tecnologia, ok. Isso é muito comum, né, então, assim, já aconteceu muito assim, mas você é autista, mas ela fala. Não, ela é autista, e ela é doutora. Então, assim, esse tipo de diálogo, assim, que às vezes, assim, é carregado de uma certa desconfiança, ele é desconfortável, né? Acontece uma coisa que é muito comum comigo a Gisele, ela é autista, mas ela fala tão bem. Será que o diagnóstico dela está correto? Nada a ver uma coisa com a outra. Não tem relação. Assim, isso depende muito do contexto, né? Eu, quando pequena, não fui numa fonoaudióloga. Hoje é muito comum, né? Crianças com autismo, hoje é muito comum ter ali um ciclo, né, de planejamento com fonoaudióloga, porque a gente tem, né, muitas questões orofágicas em torno do transtorno do espectro autista. Eu não tinha terapia cognitivo-comportamental quando criança. Eu tive outras situações, né? Então, eu fiz 7 anos de teatro, né? E dentro do teatro, uma coisa que eu gostava muito eram os monólogos. Eu nunca gostei das peças onde eu tinha que atuar coletivamente, eu sempre fugi muito delas, aliás, sempre fugi dos trabalhos em grupos da escola, dentro da universidade, da faculdade, isso foi um grande desafio, né, ter que trabalhar em grupo. Hoje, eu, Gisele, me sinto mais confortável fazendo atividades um pouco mais, digamos, solo, até mesmo no meu trabalho, né, eu gosto de fazer atividades que estejam ali na minha mesa e não atividades que dependam de um coletivo, porque isso me leva a uma exaustão cognitiva mais rápido, né? Então, lógico que numa situação em que eu tenha que fazer essa atividade, ela será desenvolvida, né? Lógico que ali os meus pares, as pessoas que estão ao meu entorno, algumas delas, né, reconhecem, né, elas já conseguem, né, são 3 anos aqui atuando na área técnica, elas conseguem reconhecer esses momentos, né, e aí a gente vai conversando. Eu sou uma pessoa que eu falo, né, quando não está legal, eu falo que não está legal, ou quando eu não gostei de uma brincadeira que foi falada em relação ao autismo, também falo, mas não falo no tom grosseiro, mas falo no tom de explicar, né, porque consigo falar sobre, e eu sei que tem outros autistas que não vão conseguir falar sobre. Mas assim, tive no passado várias atividades que me ajudaram a desenvolver
é uma habilidade, né, é de fala. Eu fui estudante das Testemunhas de Jeová durante 18 anos da minha vida, e Testemunha de Jeová, desde pequenininho, você é estimulado a falar, né, e assim, você faz eu não sei se é muito bem essa nomenclatura que eles utilizam até hoje, mas assim, você faz parte, que é uma encenação, né, de alguma passagem bíblica com uma outra pessoa no palco ali da congregação. E isso me ajudou muito, me estimulou muito, né? A leitura me estimulou muito. Então, assim, aconteceram várias coisas que foi me levando, né, para um, um desenvolvimento de vocabulário, né, um desenvolvimento de comunicação, que hoje eu me sinto assim confortável, embora muitas vezes venha, né, eu gaguejo bastante, às vezes, né, confundo algum conceito com outro, isso é muito comum e natural, e tem coisas que eu nem me esforço mais, que eu falo assim, o cérebro tem um limite, né, o HD tem um limite, e meu HD, assim, ele tá cada dia mais cheio e vai ficando cansado, que a idade também vai chegando, eu sou aquela jovem de 40 com a alma de 80, e aí tem outras, assim, né, outras situações. Eu particularmente, talvez essa seja a segunda ou terceira, seja o terceiro momento, assim, que eu falo publicamente mais aberto, né, sobre o autismo, porque a gente sempre fala com muito cuidado, né, pelo menos eu tento falar com muito cuidado, por quê? Porque às vezes o outro, o pai ou a mãe que assiste, fala assim, meu filho é autista, meu filho vai ser igual a ela. A gente tem que, não que eu seja muita coisa nessa vida, mas assim, a gente tem que entender que o contexto ele é diferente para todas as pessoas, a forma de desenvolvimento é diferente para todas as pessoas, né? Não é porque você fez isso e você cresceu dessa forma que uma outra pessoa. Eu tenho minha irmã, prova disso é minha irmã em casa, né? Nós somos completamente diferentes, muito diferentes. Tivemos as mesmas oportunidades, mas pessoas completamente diferentes, né? E eu vejo isso nos meus sobrinhos, né? O Bernardo e a Isis, né? Isis e Bernardo têm o mesmo ambiente de desenvolvimento, né? O Bernardo é uma criança que hoje está com 5 anos, que ele olha para a avó dele, né? No caso, minha mãe, ele fala, vovó, barulho, vovó. Aí ele faz assim com a mãozinha, que é assim, é a hora da minha mãe parar de falar. E minha mãe esses dias olhou para ele e falou assim, igualzinho você, Gisele, pelo amor de Deus, você quando era pequena. Eu falei, tá vendo, mãe? Porque minha mãe, para minha mãe sempre foi importante durante a infância, assim, o importante é que você é inteligente. Então, todas as vezes que eu reclamava, que eu chorava, que eu não queria fazer um trabalho, que eu brigava na escola, que eu tinha algum tipo de comportamento que era, né, que eu estava só ali exercendo o meu direito de mãe, tem alguma coisa errado, para ela o importante é que eu era inteligente. Ela sempre teve essa frase. E agora, com o Bernardo, ela vai, eu falo, esse era assim. Então então ela vai assim reconhecendo algumas coisas, né, no Bernardo. Então, assim, são poucas coisas na realidade hoje que talvez não sejam legais, né, hoje em dia. De preconceito, eu nunca passei especificamente por uma situação de preconceito, embora já tenha trabalhado, né, em vários lugares. Tem algumas questões assim, que às vezes os colegas falam, né? Isso não só aqui dentro da Unesp, mas lá fora também. Ela é assim. É. Não, sempre tem, assim, eu vou tentando dialogar, né? Eu parei de lutar contra algumas coisas, né? Eu tinha uma dificuldade, né, em termos de suporte, que é assim, como que eu escrevi minha dissertação? Minha dissertação foi escrita inteira na parede, toda estruturada na parede, né? Eu passei um papel contact na parede, porque a casa era alugada, e aí eu escrevia lá, desde o projeto, depois cada capítulo eu apagava, agora eu vou dissertar sobre o capítulo X, tarará, capítulo 2, agora, né, como que eu vou pensar aqui o grupo focal, como que eu vou pensar, por quê? Porque sou uma pessoa de suporte visual, bem verticalizado, preciso estar vendo as coisas, tá tudo muito bem organizado, e quando eu tinha uma coisa assim, tá organizado na parede, tá organizado na minha cabeça. Só que isso, assim, você pega a parede e leva para o laboratório, não tem como, né? E como que você faz do laboratório a sua parede? Também não tem como, porque o laboratório é um lugar coletivo. Então, assim, essas coisas começou a me irritar muito, né? Por que eu só consigo escrever na parede? Por que eu só... E até hoje. Então, chegou um determinado momento e aí faço hoje, né, o acompanhamento, né, terapêutico, né? Eu tenho minha terapeuta que me acompanha, hoje eu penso assim, não, tá,
vamos organizar na parede, tá tudo bem. Né? Eu tenho até uma professora, que é uma professora muito querida aqui na Unesp, a professora Maria Encarnação, que uma vez, a professora Carmi, que uma vez ela foi jantar na minha casa, né, orientando dela, morava junto comigo, e ela viu meu quarto, ela falou assim, Gisele, você tem que escrever um artigo sobre isso. Eu falei assim, professora, mas eu estou escrevendo, é a minha dissertação. Não é sobre a sua dissertação, é sobre a forma como você se relaciona com o suporte visual. Então, assim, eu parei de lutar, porque aquilo me deixava, eu ficava com vergonha, às vezes, né, eu não deixava os amigos entrar no meu quarto, porque eu tinha vergonha na parede. Eu falei assim, gente, eu tô alucinando, escrevendo na parede? Não, é a minha forma de me organizar, né? Sou uma pessoa que eu adoro minhas coisinhas lá, meus puzzles, inclusive, eu não sei se foi quando eu conversei com a turma de vocês, não sei se especificamente foi com vocês, mas foi numa disciplina da Águida. A Águida me deu de presente, né, um kit de cubo mágico. Né? Foi na Águida. Eu devo ter, sei lá, uns 90, 100 cubos, eu parei de contar. Né? Gosto de várias coleções, quebra-cabeça, Lego, puzzles em geral. Teve um tempo que eu escondia muito esse gosto, assim, né? Porque ficava assim, é a criança que não cresceu. Não, é a criança que precisa de um quebra-cabeça por semana para acalmar. Né? Então, eu sou assim, hoje eu parei de montar aqueles quebra-cabeça de 5, 7 mil peças que eu não tenho espaço, e eu monto aqueles quebra-cabeça pequenininho, de 500 peças, mas ali é um relaxamento. Eu preciso disso. Então, chegar na minha mesa, vai ter cubo mágico lá. Né? Assim, tem professor que fala assim, esses cubos mágicos? Aí, é para acalmar. Ou não, eu uso o cubo mágico para acalmar, né? Assim, sensorialmente me ajuda muito ali, né? O barulhinho que o cubo mágico faz, tudo. Então, assim, tem essas coisas. O preconceito em si, eu sou uma pessoa, digamos, até privilegiada nesse sentido, porque não enfrentei muito, né? Mas sei da luta de vários colegas, né? De vários amigos que, infelizmente, já passaram por situações muito complexas. Né? Hoje acompanho meu sobrinho, né? Embora também ainda não tenha passado por situações muito verticalizadas, mas ainda assim, né? A gente vê algumas questões que já estão acontecendo em relação a ele. Acompanhei já muitas crianças que ficaram em situações, né, de ser apresentadas, né, de serem expostas ao ridículo dentro da escola, né, ou em outros ambientes, no shopping, numa pracinha, num parquinho. Essas coisas acontecem, né, e é uma modificação da sociedade que a gente precisa, né, e não vai ser hoje nem amanhã. A gente tem um bom tempo ainda de luta. Mas aqui dentro da Unesp, assim, já tive momentos difíceis, né, assim, principalmente antes do diagnóstico, porque apresentava comportamentos que eu não conseguia lidar, eu não sabia o porquê aquilo estava acontecendo. E aí, depois do diagnóstico, eu fui reconhecendo algumas questões, né, alguns padrões, e entendendo que certas coisas não eram para mim. Ah, Gisele, então isso significa que o autista tem que parar? Não. Eu, Gisele, bati aqui no microfone, Gisele, para mim, eu entendi que ali não quero mais. Porque esse lado de cá, esse lado da estrada, está mais confortável, eu me sinto mais segura e é por esse caminho que eu quero seguir. Né? E aquele lado está tudo bem, ele vai seguir o caminho dele. Mas isso vem de muita terapia, vem de muito apoio, muito suporte. Né? Aqui na faculdade eu tenho pouquíssimas adequações. Né? Eu tenho sorte de trabalhar com equipe que me ajuda muito, né, e que entendem uma coisa que é muito comum no autismo. Quando a gente falou de mitos e verdades, eu acabei não mencionando, autista não reconhece sentimentos, né, emoções, tudo. É um grande mito, né? Existe sim a dificuldade de reconhecer. Eu sou uma pessoa que eu me emociono muito, sim, eu sou muito sentimental. E eu já, assim, no meu primeiro mês aqui na Unesp, eu disse que as pessoas tinham que aprender a naturalizar o choro. Eu choro, e às vezes tem semana que eu choro todo dia. A minha dificuldade, ela sempre foi em reconhecer o que era esse choro, né? Era o da raiva? Era o do estresse? Era o do cansaço? Era o da emoção? Hoje eu consigo reconhecer. Então, às vezes, tem situações que acontecem que, às vezes, né, já aconteceu de eu passar chorando em algum corredor e a pessoa, o que aconteceu? Deixa.
É o meu momento. É o meu momento, né? E eu tenho, né? Eu tenho a Fernanda, que sempre está comigo, a Cíntia, que também sempre está, né? As meninas que trabalham comigo. Antes a Cíntia corria para saber o que estava acontecendo. Hoje, quando ela vê, ela já sabe, assim, dá 10 minutos para ela, que aí ela volta. Né? E assim, e ninguém fala nada, assim, né? Todo mundo me dá o apoio, dá o suporte ali que eu preciso. Sempre são coisas bem passageiras, mas eu preciso. É assim, é como se, fluiu aqui, opa, agora eu vou conseguir fazer o que eu precisar. E é isso que eu falo quando a gente reconhece, quando a gente aprende a trabalhar as nossas especificidades. Não adianta a gente se forçar às vezes. Forçar às vezes é um sofrimento, né? Se forçar a estar num lugar é um sofrimento. Se forçar a gostar de determinadas coisas que os nossos colegas fazem é um sofrimento. Mascarar aquilo que a gente sente, aquilo que a gente quer fazer é outro sofrimento. Então, às vezes, a gente tem que optar por parar de sofrer, né? Não se force, né, a ser quem você é, né? É lógico que a gente precisa reconhecer isso, aprender, né, a reconhecer essas questões. Mas é isso, eu gostaria de, assim, de agradecer esse momento aqui, né, esse diálogo, e dizer que a Unesp talvez seja não tenha cortado ainda o umbigo umbilical com a Unesp, como dizia a minha antiga terapeuta e a nova também. Eu fiz terapia durante o último ano do doutorado, que era para sair da Unesp. Agora eu vou terminar o doutorado e eu vou para outro lugar. E aí eu estava trabalhando como analista de software numa empresa, falei, agora eu vou por aqui. Aí eu passei no concurso da Unesp. E acabei ficando aqui, optei por ficar aqui. Eu nunca saí, né? Eu costumo dizer que eu estou na Unesp há 15 anos, há 3 na folha de pagamento. Eu gosto, me sinto bem. Eu me sinto bem na Unesp, eu gosto de estar na Unesp, gosto de defender a Unesp. Fico brava com a Unesp às vezes. É natural, né? A infraestrutura é uma engrenagem complexa, né? Muito complexa, né? Isso é a universidade, né? Se fosse fácil, a gente não estaria formando pessoas. Formar pessoas é complexo, é difícil, né? Mas gosto muito da Unesp. Gostaria muito de ficar aqui durante muitos e muitos anos. Lógico que cada ano a gente reavalia, né, o nosso plano de vida, mas eu gosto muito de estar aqui. Esse é o ambiente que me formou, é o ambiente ao qual eu pertenço e me reconheço, com todas as dificuldades, né? Não estou falando que é perfeito, mas a gente está construindo uma universidade. Eu vejo muita diferença de quando eu entrei na universidade para o momento que nós estamos agora, né? Lógico que, essencialmente, nesse momento, estamos no momento de luta, né? Nos momentos de discussões que estão sendo apresentadas. Mas em termos, por exemplo, de acesso e de inclusão, né? De permanência, muitas coisas já modificaram. E modificaram também com as lutas, né? A gente não pode esquecer disso, né? Os estudantes lutando por um lado, os docentes discutindo, os técnicos. Mas é importante a gente pensar nisso. É um ambiente, além de estarmos em formação constante, a universidade está em formação constante, em transformação constante. E aprendemos com todas as demandas que são apresentadas, né? E tentamos melhorar a cada demanda. Não é fácil, mas não é impossível. Queria agradecer, então, você ter aceitado o convite, disponibilizar o seu tempo, em nome do PET, em nome da nossa tutora Beatriz, que quando eu mencionei o seu nome de uma possível convidada, ela falou, chama, eu adoro a Gisele. Ela vai ser uma convidada perfeita. A Bia gosta muito de você. Só foi difícil para a Gisele responder o WhatsApp, né? Não, tem semana que é difícil. A gente foca na parte que deu certo, só. Tem que ser, que tem, às vezes, se aproximando do período de férias, a gente fica muito concentrado no trabalho. Mas eu agradeço, também adoro a Bia, né? A Bia é uma pessoa maravilhosa, assim, uma professora excelente. Muito obrigada a vocês dois, né? Espero voltar outras vezes. E estou aí disponível também, né, para outras semanas acadêmicas, outros momentos, né? Vocês se formam e aí acabam vindo outros alunos e a gente vai renovando esse ciclo e isso vai transformando a nossa universidade. É isso. Muito obrigado. Até a próxima.